Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou gravar aqui um resumo do que a gente falou na aula 6 para ajudar quem perdeu essa aula e para servir de referência para todo mundo, né? Conteúdo não quer demais. Terminamos a aula 5 resolvendo alguns problemas com PROC-V e esse aqui ficou para casa, o do cálculo de comissões. Lembrando que eu estou demonstrando o PROC-V como uma alternativa à função ψ quando a gente tem muitas possibilidades, né? Então, eu até trouxe esse exercício ainda com a fórmula ψ que solucionou ele, para a gente pensar nele como solução. E aí observa que o que a gente aprendeu sobre a função ψ? A função ψ é uma função que avalia uma condição lógica, faz um teste lógico. Esse teste lógico ele só tem dois retornos possíveis, verdadeiro ou falso. E aí, na própria função ψ, nos argumentos dela, você decide o que você quer que o Excel faça se esse teste lógico retornar verdadeiro e o que você quer que que o Excel faça se esse teste lógico retornar falso, né? E aí a gente aprendeu também a encadear funções ψ, ou seja, se eu tenho duas possibilidades, ok, a função ψ sozinha resolve. Se eu tenho três possibilidades, então eu crio uma condição que seja atendida que atendida retorne a minha primeira possibilidade e no caso contrário desse primeiro teste, eu uso ψ novamente, tá? No falso do primeiro ψ, para testar uma nova condição e aí sim eu escolher entre a minha segunda e a minha terceira possibilidade. Se eu tenho 4 possibilidades, também posso fazer isso. Eu crio um teste lógico que o verdadeiro dele atenda a minha primeira possibilidade, faço um novo teste para atender a minha segunda possibilidade e faço um terceiro teste para atender a terceira possibilidade, sempre deixando como última alternativa a última opção. E aí, falseou nas 3 primeiras, só me resta a quarta. Falseou, eu tenho 3. Falseou nas 2 primeiras, só me resta uma. Ok? Foi o que a gente fez aqui com 4 possibilidades nesse problema. Esse problema, ele tem... Eu preciso calcular o valor de comissão que cada vendedor, que cada corretor de imóveis, numa hipotética imobiliária, ganhou em cada venda de imóvel dele. Sendo que o valor da comissão, o percentual de comissão que incide sobre o valor da venda, ele é variável de acordo com a zona do imóvel. E aí eu tenho 3 zonas aqui. Eu tenho Leopoldina, Norte, Oeste e Sul. E aí eu fiz aqui nós fizemos juntos uma função, uma fórmula que primeiro testa se a zona do imóvel está preenchida como Leopoldina. E aí pega o percentual de comissão correspondente à zona Leopoldina. Se isso aqui se isso aqui retorna falso, ou seja, a zona do imóvel não é Leopoldina. Então, o meu falso desse primeiro ψ é isso aqui tudo, tá? Ou seja, um novo ψ que testa se a zona do meu imóvel é igual a norte. Se for, pega o percentual que está aqui referente à zona norte. Se não, está aqui, pega o percentual referente à zona norte. Se não, eu faço um novo teste. Isso aqui, tudo que eu estou selecionando é o falso desse segundo ψ, tá? E esse ψ aqui testa o quê? Se a zona do meu imóvel é igual a oeste. Se for, pega o valor de comissão correspondente à zona oeste. E se não for oeste, eu já sei que não é norte, eu já sei que não é norte. Já deu falso aqui para o teste de norte, deu falso aqui para o teste de Leopoldina. Então eu não vou considerar possíveis outros valores. Eu simplesmente vou admitir que se não é Leopoldina, não é norte, não é oeste, automaticamente é sul. E aí eu pego a comissão que está aqui do lado
das comissões para a região sul, a zona sul. Sempre observando que essa é uma fórmula que eu estou fazendo aqui na primeira linha da coluna C, dos dados da coluna C, né? A primeira linha eu tenho os rótulos de coluna. Então, o primeiro preenchimento foi aqui na célula C2, e é uma fórmula que eu vou querer usar nas outras linhas, ou seja, eu vou propagar essa fórmula para baixo. E quando eu fizer isso, o Excel, ele nativamente, ele vai mexer nas minhas referências a linha. Então, esse 2 aqui de B2 vai virar B3, B4, B5, B6, assim sucessivamente. Esse B2 e esse B2 vão fazer o mesmo. E esse C2, quando eu propagar a fórmula para baixo, vai virar C3, C4, C5, assim sucessivamente. Já as referências às comissões, tá aqui em G4, G3, G4, G5 e G6, eu não quero que elas mudem. Por isso vocês estão vendo um cifrão antes da referência à linha, em cada uma delas. Tá? Relembrando esse conteúdo, Flávio, por que não tem cifrão atrás, antes da coluna? Ele não faria diferença. Poderia ter, poderia não ter, ele não faria diferença. Por quê? Porque eu sei que eu só vou propagar a minha fórmula para outras linhas. Eu não vou propagar a minha fórmula para outras colunas. Então o Excel não vai mexer nas referências à coluna. Compreenderam? Então essa foi a minha fórmula, tá? Para decidir entre as 4 zonas possíveis qual percentual de comissão eu iria aplicar. Lembrando sempre que isso aqui tudo que está selecionado, esse grande C, ele só escolhe o percentual de comissão, que depois a gente multiplica pelo valor do imóvel. Tá legal? Agora, ficou uma fórmula imensa, né, gente? E aí o que a gente tem visto nas últimas aulas, o que nós vimos na segunda metade da aula 5 e no início da aula 6, que com funções de procura e referência a gente consegue resolver questões assim, que com si geram fórmulas absurdamente grandes e complicadas de compreender. Pior, existe um limite no tamanho da fórmula. A partir de 256 caracteres, o Excel já meio que se embanana para interpretar uma fórmula. Então, se a fórmula atingir essa quantidade de caracteres, você vai ter problema, ele não vai funcionar, e você, apesar de todas as sintaxes estar correta, ele não vai funcionar e você não vai entender por quê. É porque tem um limite no número de caracteres, pessoal. Então, como eu falei em sala de aula, para resolver problemas assim, quando eu tenho muitas possibilidades e encadear a função em si vai gerar fórmulas gigantescas, vamos aprender uma função de procura e referência. Nós estamos vendo a PROC-V. Como é que a PROC-V funciona? Eu dou um valor para o Excel procurar na primeira coluna de uma tabela de referência. Tá certo? E eu digo qual coluna daquela tabela de referência que eu quero como resultado. Então, outra coisa que eu disse em sala de aula e que não é mandatório, não é obrigatório, foi dar nomes às regiões que vão servir de referência. Aqui, por exemplo, eu vou apagar ali nossos valores de comissão, vamos fazer com a PROC-V. Mas antes de usar a PROC-V, eu vou pegar todas as zonas e seus respectivos percentuais. Dá licença um minutinho que eu fiz coisa demais. Espera aí. Eu já chamei aquela região ali de tab comissão. Tá? Eu já tinha criado antes. Tá? Então, essa região aqui, deixa eu apagar de novo o valor da comissão. É aquela região ali, eu chamei de tab comissão. Repara que ela não pega os rótulos de coluna, tá, gente? É só os dados mesmo. Tá? Quando a gente usa referência, a caixa de nomes, a gente não é legal pegar o rótulo de coluna para usar na PROC-V. Depois eu vou mostrar uma outra coisa, uma outra forma de trabalhar com intervalos nomeados no Excel. Então agora eu posso usar a PROC-V. A PROC-V, ela vai pedir 3 parâmetros para a gente e a gente vai ter a opção de fornecer ou não um 4º parâmetro, que a gente ainda não usou.
tá? Vamos usar daqui a pouco. Então, valor procurado. O que eu vou procurar na primeira coluna da minha tabela de referências? As zonas. Minha primeira coluna da minha tabela de referências tem as zonas. Deixa eu tirar esse rap aqui da frente. Alfabeticamente ordenadas, tá? Quando a gente trabalha com textos, quando a gente usa PROC-V e cria intervalos de referência, é legal que esses intervalos estejam ordenados pela coluna de referência, que é a primeira coluna. Tá legal? Então eu vou procurar o valor, a zona do imóvel aqui, na primeira coluna da minha tabela de referências. Então, onde está o valor que eu quero, ponto e vírgula. Minha área de referência se chama Tab Comissão. Ela já aparece aqui nesse menuzinho que eu estou digitando. É só dar Tab no teclado que ele autocompleta. Ponto e vírgula. Na minha tabela de comissão tem duas colunas. Onde está o resultado que eu quero? Está na segunda. Tá? Vou fechar parênteses aqui e vou inserir. Essa coluna com o valor da comissão já está com formato de moeda, tá? Por isso que ela apareceu 5 centavos. Vamos mudar para o formato de porcentagem. E aí o meu aluno mais atento vai dizer, mas espera aí, Flávio, a percentual de comissão para a Zona Sul não é 5%, é 4,5%. Ele está mostrando aqui 5%, gente, pela quantidade de casas decimais que está permitido de aparecer. Vocês vão ver que se eu aumentar o número de casas decimais em apenas uma, ele já vai mostrar a comissão corretamente, tá? Cuidado ao usar o aumentar e diminuir o número de casas decimais, que o Excel ele vai arredondar, ele vai seguir as regras da matemática para arredondar ou não. Então, por exemplo, o 4,5 ele considera que ele tem que arredondar, então ele estava mostrando 5 ali. Vamos propagar, só para a gente ver, só para a gente conferir se está tudo legal. Então, os 4 primeiros nos ajudam, né? Região Sul, 4,5%, Região Norte, 4%, Região Oeste, 3,5%, Leopoldina, 5%. Tá certinho, ele está buscando os percentuais de comissão corretamente, tá? A única coisa que a gente precisa fazer agora aqui, para completar a nossa fórmula, é multiplicar pelo valor do imóvel. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui, novamente a gente tem um problema de formato, né? O formato da coluna está com percentual. Vamos voltar para o formato monetário, tá? E vamos propagar. Vamos escolher um aleatoriamente aqui no meio, para a gente fazer a conta assim rapidinho de cabeça. Esse aqui, por exemplo. A Kátia vendeu um imóvel na Leopoldina de R$300 mil. Qual é a percentual de comissão da Leopoldina? 5%. 5% de 300 mil, se você tirar um zero, fica um 10%, então 30 mil. Se você dividir pela metade, fica 5%, 15 mil. Perfeito. Tá legal? Vou pegar um outro imóvel aqui. Agora aqui na região norte, a Kátia vendeu um imóvel de 700 mil na região norte. Se você tirar 2 zeros, você fica com 1%, 7 mil. 7 vezes 4, 28, 28%. E a comissão da região norte é 4%. Tudo bem, pessoal? Certinho, né? Bom, a gente vai voltar para o exercício PROC-V, tá? Relembrando ele. Aqui eu tenho uma tabela de preços, tá? De uma hipotética loja de produtos de moda praia, tá? Com códigos para os produtos, seus respectivos nomes e preços unitários. E aqui eu tenho um controle de vendas. Tá? Nesse controle de vendas eu entro com um código e o controle, o PROC-V vai me trazer o nome do produto, eu entro com a quantidade, PROC-V vai me trazer o preço unitário que eu vou multiplicar pela quantidade. Ok? Então, antes de tudo, a gente vai chamar essa região aqui de um nome, mas a gente vai fazer uma coisa diferente, que eu vou mostrar para vocês. Agora, repara que eu estou separando, que eu estou selecionando os rótulos de coluna, tá? Repara nisso. Ao invés de eu vir aqui e dar um nome para essa região, eu vou vir aqui na minha barra de faixa de opções da página inicial e vou selecionar, vou clicar nesse botão aqui, formatar como tabela, tá? E vocês estão olhando, que lindo, um monte de formatos. Será que é só uma questão de estética? Vamos ver já já. Ele
o Excel entendeu que a minha região era aquela selecionada, então está fazendo esse tracejado animado, tá? A tabela inteira tinha essa tabela aqui, essa célula de título aqui, gente, que eu não queria usar. Por isso que eu selecionei só a região que eu queria formatar como tabela. Ele já entendeu ela aqui. E olha só essa opção aqui. Minha tabela tem cabeçalhos. Se eu não seleciono se eu não seleciono previamente e ele inclui a linha de título, o que ia acontecer? Ele não ia fazer uma filtragem nessas colunas, como eu vou mostrar para vocês. Vou dar OK aqui. E o que a gente percebe, tá, que mudou na nossa tabela? Além do formato. Nós temos aqui botõezinhos de filtro. A gente já vai ver a utilidade disso numa outra tabela que tem muito mais dados, vai ser muito mais interessante. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês reparem, não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloco o ponteiro de célula aqui na minha área formatada como tabela, o Excel automaticamente seleciona para mim essa guia Design de tabela. Se eu clico fora, aquele menu some. Tá? Então, aqui eu tenho outras opções para fazer formatos, para configurar algumas coisas na minha área formatada como tabela. Eu posso, por exemplo, não ter mais botões filtrar ali na minha área de tabela. Tá legal? Essa tabela, vou chamar ela de Tab Produtos. Tá? Ah, Flávio, você deu o nome igual? Quase igual. Quase igual. Quase igual. Vocês vão ver que o formatar como tabela tem outros recursos que são muito interessantes. Mas daqui a pouco. Vamos agora usar a PROC-V para, passando o código para a PROC-V, procurar aqui na minha tabela de produtos, buscar para mim o nome do produto. Observem que o nome do produto ele está na coluna 2 e o preço unitário está na coluna 3. Essas informações são importantes para a gente daqui a pouco. Então, igual para aqui ver, abre parênteses, valor procurado. É o que eu estou procurando, é o que eu vou procurar lá na primeira coluna da minha tabela de referências. Esse código aqui. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Vou procurar em Tab Produtos. Tá? Mais uma vez, eu começo a digitar. E o Excel ele traz para mim nomes que ele sabe que existem, tá? Tanto nomes de funções como nomes de regiões nomeadas na minha pasta de trabalho. Vou dar um tab aqui para completar. Ponto e vírgula no índice de coluna, onde está, em que coluna está o que eu quero. Eu estou na coluna 2, lá na minha tabela de produtos. Fecho meu parênteses e dou um Enter. Lá o código 4 é bronzeador. De fato, o código 4 é bronzeador. Vamos propagar nossa fórmula para baixo. Pegar um aqui aleatório. Código 2 é maior? Código 2 é maior. Show de bola. Muito legal. E esse aqui, o valor da venda. Isso aqui eu vou apelar para preguiça, gente. Eu vou copiar a fórmula que eu já fiz. E aqui eu vou colar. Porque assim, a única coisa que muda nessa fórmula, as duas únicas coisas que mudam nessa fórmula. A primeira coluna de... Oh, droga, desculpa, gente. Deixa eu chamar aqui para edição. O que muda? Que essa fórmula vai ter diferente da fórmula que busca o nome? Primeiro que eu não quero mais o que está na coluna 2. Eu quero o que está na coluna 3, que é o preço unitário. E eu vou multiplicar esse preço unitário pela quantidade. Tá legal? Então vou inserir. Colocar já formato monetário. Propagar. E voilá. Um fácil pra gente, para conferir, aqui que vendeu um item só. 7, toalha. Será que a toalha é 4,31? A toalha é 4,31, de fato. Vou pegar um outro fácil. Canga. Tem duas cangas. Não, short. Short é mais fácil. 2 shorts foram vendidos, deu 10,60. Ou seja, cada um é 5,30. Vamos ver, código 9 short. Código 9 short, 5,30. Perfeito. Né? E, mais uma vez, a gente estava falando ali de um quarto argumento da função PROC-V,
que serve para quê? Serve para a gente alterar um comportamento padrão da PROC-V, que é a trabalhar com valores aproximados. Por exemplo, se eu venho aqui, escolher um aqui, a sunga, e eu mudo para 11. Eu não tenho, vamos lá olhar antes, que eu não tenho o código 11 aqui na minha tabela de referências. Porém, se eu preencher um código 11, ou qualquer valor acima de 10, ele me traz a saia. Por quê? Porque esse é o padrão da PROC-V, trabalhar com valores aproximados. Se ela não encontrar aquele valor que você está mandando procurar, ela vai procurar, ela vai usar como resultado o menor valor mais próximo, tá? Se for texto, ela vai tentar interpretar, não tem essa palavra, mas tem outra que começa com a mesma letra, então eu vou usar ela. Tá? Nós vimos isso acontecer em sala de aula com a planilha, deixa eu mudar aqui, com essa planilha folha de pagamento, né? Que aí ele estava pegando deixa eu mudar aqui a classificação, que aqui a classificação era, não, do menor para o maior não, do maior para o menor. Onde ele antes de ver que tinha auxiliar, ele já pegava o analista, já tascava o salário do analista aqui para os auxiliares. Lembram? Isso aqui tá em branco, eu acho que a gente vai... Não acho que eu não vou usar isso não. Eu acho que não. Então, como é que funciona, como funcionaria aquele quarto argumento? Depois aqui da coluna de resultado, eu vou botar um ponto e vírgula, e vocês vão ver que vai aparecer um menuzinho mostrando duas possibilidades, dois valores possíveis para esse argumento, verdadeiro e falso. Como verdadeiro, ele correspondência aproximada, ou seja, o padrão do Excel, para esse parâmetro, para esse argumento é verdadeiro, ou seja, trabalhar com valores aproximados. Ou falso, que ele só trabalha com correspondência exata. Eu vou selecionar aqui no menu, dando um Tab, tá? Vou dar Enter. E eu vou repropagar essa fórmula. E olha o que vai acontecer aqui com o produto que está com código 11. Hashtag N/D. Tá? Hashtag N/D é um erro que o Excel apresenta quando ele não encontra uma referência na região de referência que você indicou na sua função de procure referência. Então você usa o PROC-V para procurar 11 em Tab Produtos. Ele não encontra o 11 em Tab Produtos, ele traz hashtag N/D. Vamos fazer a mesma coisa com a fórmula do preço, que traz preço unitário. Tá? Escolher aqui falso. Enter. E vamos propagar de novo a fórmula. E mais uma vez eu tenho o hashtag N/D aqui, onde eu tenho o código 11. Afinal de contas, vou ter que preencher aqui um 12, vamos ver se faz alguma diferença quando a gente ir lá na tabela adicionar o código 11. Então veja, eu tenho dois códigos que não estão aqui na minha tabela de procure, a minha tabela que serviu de procure de referência para a minha fórmula, e aí ele dá o hashtag N/D. Em sala de aula, pessoal, a gente adicionou um produto aqui e ainda assim não funcionou. Por quê? Porque a gente nomeou essa região aqui ao invés de formatar como tabela. Tá? Então a gente chamou ela de tab produtos, tá? Mas não formatou como tabela. Olha a facilidade que formatar como tabela nos oferece nessa situação. Eu vou começar a preencher aqui um 11º produto que eu vou passar a vender na minha loja. Aqui, produto código 11. Repara que o Excel ele já aplicou o formato da minha tabela, da minha formatação de tabela, para essa linha que eu estou preenchendo. Vou preencher aqui a camisa UV. Eu vou dar um preço para ela, R$ 29,90. Tá? E aí vocês vão reparar que quando eu voltar aqui na minha tabela de vendas, onde eu estava com o código 11, ele já conseguiu obter o valor e o nome da minha camisa UV. Tá? Por outro lado, como a gente está usando aquele parâmetro da PROC-V,
que só trabalha com correspondência exata, aqui a gente está com um erro de hashtag N/D, porque está fornecendo aqui o código 12. Vou mudar aqui para não deixar em branco. Então agora a gente tem aqui um código que ele compreende. Formatar como tabela ele é útil, porque vocês viram ali na nossa tabela de referência que ele expandiu a formatação para abraçar aquela última linha que a gente preencheu. Isso também vai funcionar com as funções. Vamos aqui selecionar a nossa tabela de vendas, tá? E vamos também formatá-la como tabela. Então eu vou escolher aqui um outro formato, diferente, né? Vamos usar esse verde, tá? Mais uma vez, eu estou tendo cuidado de não incluir na minha formatação essa linha de título aqui, para que ele possa usar as minhas colunas para fazer filtragens, tá? Para que eu possa usar essa opção. Minha tabela tem cabeçalhos. Vou dar um OK aqui, tá? O que eu ganho com isso, gente, é ele poder adicionar aqui o botão de autofiltro. Daqui a pouco a gente vai observar como ele funciona direitinho. Tem um outro conteúdo aí à frente para mostrar isso para vocês. E aí vamos observar como ele se comporta numa tabela com fórmulas, diferente daquela lá que é só referência para a tabela de produtos. Eu vou colocar aqui um 5, que é um código de algum produto que eu não sei qual. Ah, de bolsa, está ali na frente. E repara como ele não só expandiu a formatação para a linha que eu estou preenchendo, como ele já trouxe as fórmulas. Aqui a fórmula já está. Está zerando, por quê? Porque é uma multiplicação, e aqui está vazio ainda, ou seja, multiplicação por zero vai dar zero. Vamos colocar aqui que eu vendi uma bolsa. Perfeito. Tranquilo, pessoal. Se a gente tivesse usado esse quarto parâmetro aqui, a gente não teria tido o problema que a gente teve na aula passada de ele colocar o salário do analista para auxiliar. Vamos ver como funciona? Deixa eu só ver antes se essa região aqui já está nomeada. Não está ainda, né? Então vamos aqui chamar ela de Tab Cargos. Tab Cargos. Digitei o nome aqui na caixa de nome, dei Enter. E agora eu vou usar a PROC-V para procurar o cargo, ponto e vírgula, em Tab Cargos. E buscando o segundo valor, a segunda coluna. Tá? E por enquanto eu vou só fazer isso, tá? Vou inserir. Salário técnico 2.795, perfeito. Vou propagar. E aí a gente teve esse problema, né? Olha aqui, o auxiliar ganhando salário de analista. Tá? Isso tudo é porque o Excel e a PROC-V tentam fazer aproximação, pessoal. Achar analista, técnico, aí o auxiliar, como a nossa tabela não está em ordem alfabética, tá? Nossa tabela de salário de base não está em ordem alfabética, o Excel, ele parou no T, ele já viu, não, peraí, eu estou procurando auxiliar, ele viu analista, técnico, opa, saí do A, então vou me aproveitar daquele A na lista ali, tá parecido, né? Não é o que a gente quer. Como a gente pode resolver isso? Uma forma, que é inclusive mais elegante e funciona melhor com a PROC-V, seria colocar os cargos em ordem alfabética. Uma mais simples, como a gente está trabalhando com codificação, a gente não quer correspondência aproximada da PROC-V, vamos usar o quarto parâmetro dela, o procurar intervalo, para dizer para o Excel que a gente não quer trabalhar com aproximação. Tá? Então eu vou dar um Enter aqui. E aí vamos dizer que o Excel se esforça um pouco mais. Porque o natural seria ele dar hashtag N/D para auxiliar. Quer dizer, passou por técnico, não tem auxiliar nessa tabela, vou embora. Estou seguindo a ordem alfabética. Mas não, olha só, o Excel trabalhando um pouquinho mais, ele achou o salário do auxiliar. Tá bom, pessoal?